Professor Valdo, Sim. pegando uma carona no que a Julieta comentou, do inglês ser uma língua bárbara e as línguas latinas serem mais trabalhadas, algumas vezes você já comentou falando assim, o inglês é língua bárbara, de uma forma um pouco pejorativa, né? Você considera... Ok. Falo de novo. Mas você Inglês considera... é a língua bárbara. Você considera que ele tem menos qualidade ou ele é menor? Por isso que o povo usa muito. Outra coisa, cortam as palavras, faz tudo palavra do jeito que aparece. Inglês é bárbaro, total. Agora, por exemplo, uma que não é bárbaro, é o alemão. O português também não é bárbaro. Porque tem racionalidade, tem ponderação. Agora, o inglês, não. Você já viu? Vai estudar as regras de inglês, você fica doido. É regra, porque não tem regra, então eles criam regra para tudo que não tem regra. Aquilo que não tem regra é o caos. A língua inglesa é um caos. A gente pode... Por exemplo, a pronúncia é um caos. Depende do lugar. Uma droga. Outra coisa, o inglês que eu estou falando que é bárbaro é o da Inglaterra, porque dos Estados Unidos ele é sub-bárbaro. O que eu estou falando é da Inglaterra. Tá certo? E olha, isso não tem jeito, porque depois que criou, é o povo que criou aqui, não tem jeito de consertar. As línguas latinas, então, elas predisporiam a racionalidade, mais a racionalidade, a mental somaticidade. Então, por exemplo, é little ou é little? Como é que é a sua pronúncia? Little é na Inglaterra, little é nos Estados Unidos. Quer dizer, pequeno. No inglês é little. Little. Professor, essa questão de ser bárbaro é porque não incita? É porque ele não tem ordenação racional para melhorar você. É um idioma que, em vez de ajudar a sua lógica, ele piora você. Então, o português está com tudo aí, né? É o que eu sempre falei. O alemão, o português. Outra coisa, tem línguas latinas que servem para outras coisas. Nós servimos mais para pensar. O português, por isso que o português tem mania de falar muito, tem mania de escrever muito às vezes, tem mania de enigma. Isso é o português, é por causa do idioma. Agora, por exemplo, italiano, é coisa para o povo cantar, eles ficam cantando, é processo de ópera, e fica por isso. Espanhol, é conversa de menino, tudo pequenininho. Você está entendendo? Isso é espanhol. Então não adianta, não é por aí. E o francês? O francês tem que fazer bico, que eu gosto todo, e as palavras são mal arrumadas, muito mal feitas. Agora, o português não. Ele é tão matemático que você observa. É matemático. Como é que é um monte de vogal no fim da palavra. Qual idioma que é assim? Arranja algum. Realmente. É muita vogal que nós usamos. Uhum. Então, o processo é muito mais sério que eu estou falando. Eu sou bonzinho. Estou suave. Esse negócio pode ficar mais. Pode encrespar. Então, vamos usar o idioma, encrespar. Tem também uma relação, então, com o fato da conscienciologia ter se desenvolvido inicialmente a partir do idioma português, então, que dá mais base. Se eu estivesse falando inglês, eu estava perdido. Como é que eu ia fazer essas palavras novas? O neologismo, a orismologia, com inglês não dá. Eu teria que ir, então, para a Alemanha, mas a Alemanha, a maioria não entende nada desse idioma, porque ele é difícil. O alemão é mais difícil que o português. O português é muito mais lógico, é muito mais fácil. E outra coisa, o português do Brasil, o povo fala melhor. Não entrava a língua, solta. O processo de composição das palavras, então, é mais no português? E o alemão, né? Também tem, né? Agora, é só o alemão que tem essas palavras grandes que eu uso, as sesquipedais. Agora, eu evito o processo da frase longa, que eu também dou nome para isso, tem um nome, né? Como é que chama? Sim. Como é que é aquele bicho comprido? Centopeia. Ah, tá. Eu evito a frase centopeia, mas às vezes é necessário, não tem jeito. É a palavra sesquipedal e a frase centopeia. Eu uso. Mas usando a sesquipedal não precisa usar a centopeia, né? Porque às vezes precisa. Às vezes precisa. Precisa? Ela já é uma frase, porque às vezes você está fazendo 10 frases juntas, você precisa de 10 Ah, bom, claro. Mas isso aí é a sua redação, tá bacana. E outra coisa, na hora que você está fazendo uma enumeração horizontal, você precisa disso. Tá certo.
é verdade. Agora, eu andei estudando umas coisas de português que ninguém nunca estudou, né? Por exemplo, as 200 fórmulas para fazer um mega pensando trivocabular, quer dizer, uma frase de 3 palavras. Eu nunca vi isso em parte nenhuma. Você já viu? Não. Você que já viu tudo quanto é gramática por aí afora, Ah, não. você nunca viu isso. Não. Lá no manual do Mega Pensando Trivocabulário tem 200 fórmulas. Aquilo ali é uma loucura. Agora, é só o português que permite uma coisa dessa. Uns detalhes que eu dei ali é só o português. Eu Entende? fico bem contente. Então, é por isso que eu fui estudar português, alguma coisinha. Mas eu não ligo muito para gramática, não. Tem coisa da gramática, eu dou conta. É tanto que eu peço sempre para o doutor gramático que está lá em cima, entende? O meu cargo é que olha as coisas minhas aí. Se passou da conta, ele me chama a atenção. Porque eu quero fazer a língua do jeito que eu acho. Agora, por exemplo, tem coisa que eu fiquei, já tem gente que está imitando as coisas que eu faço. Uma delas é o seguinte: estou imitando alguns dos meus neologismos. Já tem até dicionário, já tem lá uma meia dúzia deles, que é o Sacone. Mas o caso todo não é esse, não. Por exemplo, esse caso de eu emendar as palavras que têm determinados prefixos. Alto alguma coisa. Eu tirei o hífen. E às vezes eu tiro uma vogal e faço uma palavra. Tudo que eu mexo no idioma é mais compreensível do jeito que eu faço. Eu não complico, eu estou descomplicando. Agora, é lógico, quando eu uso Sesc Pedais, ou quando eu uso palavras mais nobres da língua culta, há uma complicação, mas isso é natural, não tem outro jeito. Claro. Agora, por exemplo, quando eu corto uma palavra e saio da regra comum que está aí, eu estou esclarecendo mais. Sem dúvida fica melhor. Pois Até é. para a criança Não, e outra aprender coisa, na hora que eu autoexpressão do repito, que por exemplo, autoexpressão. A hora que eu repito, por exemplo, certas vogais, eu estou também clareando aquilo. Por exemplo, atributo, autotributo. Esse atributo tem que estar dúvida, se você for fazer alguma coisa, como é que fica? Então, isso tudo tem que estudar. Tem uma série dessas palavras. Tem algumas que eu ainda quero escrever mais um pouco para esclarecer, fazer listagem. Muitas coisas eu não fiz listagem. Eu tenho muita listagem também que eu nunca publiquei. Né? Eu fiz 40 dicionários para minha orientação. Desse eu não publiquei praticamente quase nada, nem vou publicar também, a maioria não. É só para minha orientação, para eu saber as coisas como é que são. Agora, sempre eu estou estudando. Agora, a última que eu estou fazendo é uma listagem dos aforismos. Né? Eu acho que eu vou a 500 palavras que mostram o que é aforismo. Que a maior parte dos livros mostram 10, 12 só. Fica nisso. Agora não, tem umas que eu quero pôr. Tem, por exemplo, verbões, ensinanças, juízos, rifões, refrães. Agora você veja bem. Berbões, você sabe o que é berbões? Quem é que tem aí dicionário aí? Vê o que é berbão. Berbões. Como chama? Berbões. Berbões? Berbões. Bom. Tem berbão aí? Berbões. Berbões. É? O que é que tem? Não, berbões quer dizer que é sentenças. Agora tem que ver por quê. Agora, esse é lusitano puro. Esse não é brasileiro, não. Ensinanças também é lusitano. Agora, eu estou fazendo, já tem centenas de expressões sobre isso. Isso aí eu estou fazendo porque eu sou curioso para saber. Isso aí é interessante. Que é a linguagem do povo, é aforismo, rifão, máxima. Entende? É importante. Você vive escrevendo, uma coisa puxa a outra, né? Não tem jeito. E eu vou fazer um dicionário, na introdução eu quero fazer a listagem toda. Do jeito que eles fazem nos livros aqui. Eu estou vendo um que está aqui, que tem umas 12. E esse aqui é um dos maiores que já fizeram até hoje. Esse aqui é precioso. Fora de série. Dicionário de máximas, adágios e provérbios, 1936. Que é do Espanha. Agora, Espanha é o português de Famalicão, lá de Portugal. Espanha é com H.
Ele foi publicado em maio de 1936. Esse aqui é muito interessante. Ele tem, ao todo, 12.225 máximas. Na ocasião, é o maior que eles publicaram em português, não tinha nada disso. O espanhol, por exemplo, tem máximas que eles publicaram muito antes disso aqui, que tinha 40.000 expressões. O português, esse aqui foi o maior, 12.000, quando apareceu o maior. O espanhol é mais trabalhado como língua do que o português. Tem mais gente, né? Foi por causa disso. Sim. Mais gente. Maior número de gente, né? População. Julieta, aqui na tua Oi, frente. tá bem? Na fatologia, na primeira linha, você comenta da escrita diária. Eu acho que é o terceiro item, né? A escrita diária. Você poderia comentar um pouco da tua experiência com isso? Como é que você faz? Se você tem um horário fixo, se você não tem? Como é que é a tua organização para isso? Tá, então deixa eu te falar. Pelo tipo de trabalho que eu faço, agora, por exemplo, eu estou revisando esse livro das professoras e elas me pedem para ontem, correto? Todos os trabalhos da faculdade, você sabe, o pessoal vem correndo, chego até a mentir para você, eu digo, para quando você precisa, tanto, quantas páginas tem? Posso ou não posso? Faço ou não faço? Não vou iludir ninguém. Tá, e daí, às vezes a pessoa se confunde e fala, ah, não, porque dia tal e tal, aí você viu que ela mentiu para mim e que o dia que ela tinha que entregar não era aquele. Mas tudo bem, não, eu entrego no dia que ela pediu, se eu acho que eu posso. Então, nesse caso, se eu estou com um trabalho desse tipo, eu não escrevo. Essa escrita diária, para mim, não faz mais falta, entende? Porque eu já criei o hábito, tá certo? Aí, quando eu me proponho a escrever alguma coisa, escrever um verbete, escrever um livro, aí é aquilo ali, direto. E é muito rápido, é muito fácil, no instante faço, entende? Então, eu vejo que eu não tenho essa necessidade de estar marcando data e tal, dia, tudo muito rígido. O meu trabalho, na verdade, ele é isso todo o tempo. Entende? É revisão, é perceber o texto, é ao mesmo tempo escrever, é um trabalho com o texto o tempo todo. Tanto faz escrevendo, quanto faz revisando, fazendo trabalho. Correto? Para mim é assim, mas é aquilo que eu falei, eu acho que se as pessoas não estão acostumadas com isso e querem priorizar o livro, eu não sei, mas seria interessante que elas separassem um dia, uma hora e tal, e levassem aquilo a sério, se quer priorizar, não é? Abandona um pouco as outras atividades, aí ela está priorizando, como é que é, né? Então, eu vejo assim.